O que é interessante é você ver que muitas dessas bases subterrâneas são embaixo de montanhas, porque a própria estrutura rochosa já protegeria da radiação. Ah, é? Aí você pega o capítulo 6 do Apocalipse na Bíblia, diz que no final dos tempos, quando Deus for mandar o juízo para a terra, os poderosos, os reis, os ricos vão tentar se esconder embaixo das montanhas em cavernas. Mas não vai adiantar porque eles não vão conseguir escapar do juízo do Senhor. Você já parou para pensar no que faria se a luz acabasse e não voltasse mais? Imagina um apagão geral, não de horas, mas de dias, até semanas. Sem eletricidade, sem internet, sem abastecimento, comida estragando, postos de gasolina inoperantes, supermercados saqueados, caos total. No podcast Inteligência Limitada, Daniel Lopes faz um alerta importante: no terceiro dia já vira o Mad Max. E ele explica, passo a passo, como a coisa degringola e o que você pode fazer para se proteger e não ser pego de surpresa. Nesse trecho que você vai ver agora, ele descreve um cenário assustador, mas que muitos especialistas acreditam que é totalmente possível. Então assiste até o final e já começa a pensar, você estaria preparado? Pra Não foi do Paulista tudo Amapá. apagado. Aqui em São Paulo Não, mesmo? São em Paulo. vários pontos do Brasil, assim. Brasil Entendi, geral, entendi. Que foi um dia, sei lá, imagina 3, 4 dias. Isso, então, o terceiro dia que é fogo. Por quê? Porque começa a já virar caos. Tem uma sequência. Qual que é a sequência? O primeiro dia o cara, não, amanhã volta. Aí no segundo dia, não, amanhã volta. O terceiro dia a comida já estragou na geladeira. Aí saque. Aí ele fala, vou lá no mercado. Aí chega lá no supermercado, o cara fala, supermercado tem gerador. Mas eles têm diesel para 3 dias. Aí o supermercado vai lá no posto de gasolina, não, quero diesel. Sem eletricidade não abastece nada, porque não consegue bombear o combustível. Exato. Então sem eletricidade não tem abastecimento de combustível. Como a gente é dependente... Total. Isso falando só em eletricidade, sem falar na internet. Não, e na água também. Na água também, você precisa não tem. de eletricidade para bombear, pra tratar, né? Então, aí o que acontece? Caos. O cara que não tá preparado, no terceiro dia ele vai lá no mercado, ele vê que não tem mais nada, que a galera já saqueou tudo. Aí ele volta pra casa e vira pra família, vamos ter que sair fora daqui, meu irmão. Não tem nada aqui. Só que acontece, o tanque de gasolina não deve estar cheio. O cara não tá preparado, Mas a gente teve essa ideia. Já teve a ideia. Aí ele, vamos lá abastecer. Chega lá, não tem eletricidade, não abastece. Vamos sair da cidade que tá um caos. Tá começando quebra-quebra, invadir casa pra pegar comida, vira terra sem lei. Só que o cara vai pegar a autoestrada, e ele só vai pegar a principal, que todo mundo conhece, já tá lotada. Todo mundo parado. Todo mundo foi. Aí então engarrafa, porque tem muita gente, engarrafa porque o carro enguiça, sem combustível. Aí o cara tem que parar e ir a pé, meu irmão. Imagina a galera ir a pé. Então, esse Joe Scouse, ele vai explicar, ó, você tem que ficar ligado. Começou a dar a zebra, no primeiro dia você já sai fora. O carro tem que estar com o tanque cheio e tal. Isso calma, Lênin. O Lênin já tá indo embora. Já tá calma, fica aí, Lênin. Já tá se reconciliando com Jesus ali. Eu pesquisei aqui, o tempo que durou o apagão foi 53 horas. É um tempo bom, hein? Já foi um caos. Ô, louco, hein? Chegar no terceiro já virava o Mad Max. Nossa, mano. Você lembra disso, cara? Eu lembro. O grande apagão. Eu tava na rua. Que ano que foi? Foi em 2001. Putz, a gente foi pra Paulista, tudo. É muito estranho. A Paulista, a maior galera na Paulista, tudo deserto, apagado, né? o clima meio. Não, deserto não, todo mundo. Não, sem carro, assim, mas tudo sem apagado. Carro, né? todo mundo meio na rua, assim, tipo. Sabe um filme que tem uma cena meio assim, só que é aí a rua deserta em Nova York, é o Advogado do Diabo, lembra? Quando o Keanu Reeves, ele se liga que o patrão dele é o diabo, e ele se liga que é o pai dele. Sei. Aí ele fala, pô, e agora? Desculpa você que não assistiu o filme, acabou de tomar um spoiler. Tomou um spoiler violento, né? Eu acho que isso tá meio já quase na sinopse, né? Ah, não, o cara que não assistiu o Advogado do Diabo até hoje... ele deu mole também, né? Deu mole. Filmaço, né? Aí ele vai a pé pro escritório do cara, que fica na cobertura lá em Nova York, aí tá tudo deserto, né? Acho que é um clima assim, né? Você fala, pô, tá deserto. Mas tem outro filme, o do Tom Cruise, cara, que ele acorda também tá... Ah, é o Dia Depois de Amanhã? Não, é Guerra dos Mundos. Não é esse ou não? Não lembro. Guerra dos Mundos é invasão alienígena, né? Que também ele começa já com os alienígenas atacando. Sem nada, assim. No deserto. Será que é o... Mas é engraçado que... Oblivion? Pode Oblivion ser. É um... Oblivion eu acho que já é depois que tudo acontece. Mas é engraçado que o que você falou, a sequência, vários filmes mostram exatamente isso. Walking Dead também, né? Você vê os carros todos parados. Não, o filme que mais bombou agora esses tempos que mostrou esse é O Mundo Depois de Nós. Putz, esse Leave filme... the World Behind. Cara, esse filme também... esse aí já é um... E parece que a família Obama, né? Obama que patrocinou. Né, que acho que é High Ground Productions. E lá também foi alguma coisa cibernética, né? Que foi dá uma cibernético. pane, foi. Não falam o que é, se é alienígena, se não é. Ali você vê certinho como é que o cara que não conhece isso se dá mal. Por quê? Porque eles estavam em Long Island e aí é uma ilha. É uma ilha. É uma ilha. Onde se passa o filme é uma ilha? É Long Island. É por isso. É uma ilha. É uma ilha que tem uma ponte que dá acesso a Nova York. Então eles até explicam, pra gente fugir daqui,
A gente vai ter que cruzar Nova York, que deve estar um caos. E agora? Putz, ele tava Sem num barco, lugar sem totalmente... avião, sem helicóptero. Ferrou. Então é por isso que o autor desse livro, o Cleon Skousen, ele diz que os piores lugares para uma situação dessa são ilhas e penínsulas. Você fica encurralado. Você tem uma limitação geográfica para sair fora. Só que aí entra um problema, que o cara chega para mim e fala, Daniel, como é que você diz que a ilha é o pior lugar? Aí eu primeiro falo, não foi eu que disse, foi o livro. Tá. Eu não sou especialista em segurança. Como é que você diz que a ilha é o pior lugar? E esses caras top aí, o filé? Vão pra ilha. O filé? Tá tudo indo pro Havaí, pra Maui, Kauai. Como assim? Eu falo, peraí, o livro foi escrito para pessoas com recursos normais. Limitados, claro. É lógico. Você tem recurso ilimitado. O Havaí e a Flórida são os piores lugares no livro do cara. Tiraram nota 0. Porque o Havaí, ele diz, depende de comida ser importada. Depende de combustível ser importado. Dá uma zebra ali pra tu sair, como é que faz? Não dá pra sair de carro. Aí ele diz, se você tiver um iate grande e rápido, beleza. Ok. Se você tiver um avião particular seu... Porque eles vão fechar os aeroportos, né? Claro. Sem internet, sem eletricidade, você vai ter que sair voando na guerreirice. A olho... sem instrumentos. Sem instrumento. Então, se você tiver um avião, um helicóptero, um barco grande e rápido, Lene, aí é tranquilo. Abre uma lista aí de coisas que a gente precisa comprar... Pra gente agilizar. agilizar. Boa. Eu vejo que enlatados, né? Enlatado, que durem boa, bastante. Com certeza. Sardinha, O barco, o iate que ele falou não deve ser barato. A gente faz um crowdfunding aí, né? Vamos fazer um crowdfunding. Faz uma vaquinha. Pro inteligência virar um bunker. Mas aí a galera vai vir mas toda... já é quase, né? Já é quase, mas quase, tipo, a gente aqui não tem acesso a mar. Tá difícil não aí. tem como... Um helicóptero. Um helicóptero é bom? É bom, lógico. Mas e combustível e estocar combustível estocado. Cara, a gente precisa fazer uma amizade com o Pablo Marçal. Total. Porque se tiver algum problema no helicóptero, ele tá junto. Ou então a gente pega a McLaren dele que já protege. Não, mas a McLaren, no asfalto vai estar tudo fechado. A gente precisa ir pelo alto. E se der algum problema no helicóptero, tem que ter o Pablo Marçal, porque ele é o cara que fica tranquilo em situações de... Quando ele tá pilotando, né? Não, ele não precisa estar pilotando, ele só precisa estar lá, porque ele sabe se o helicóptero não tá funcionando direito. Então... Esse cara precisa estar com a gente. Isso é importante. E o que o cara do livro fala? Então, evitar a ilha, evitar a península... A Flórida, qual o problema que ele diz? Você sem eletricidade, num lugar mais quente e mais úmido, também não é bom, porque tem inseto pra caramba, pra dormir é difícil. Imagina, a galera dormir lá na Amazônia, lá, né? O cara tem que ser guerreiro, né? Os índios lá estão acostumados. Clima ameno... Você tem que ter uma certa altitude para ter uma umidade um pouco menor. Humildade ou umidade? Umidade, perdão. Mas humildade é bom também. Também é bom. Não, acho que eu tava com sede aqui, agarrou a língua. O cara tem uma humildade a certa altitude, Foi bom você ter corrigido. Porque senão o cara chega... Umidade. Se você não é humilde, vai mais pra baixo lá. Humildade é bom também. Não, porque a arrogância, o cara, não, vou ficar aqui, não quero nem saber. Eu falo, boa sorte aí, boa sorte. Né? Mas no filme lá do Obama lá... o Mundo Depois de Nós. Em inglês tem nada a ver, que é Leave the World Behind, deixa o mundo pra trás. O cara que é preparado, que tem arma, que tem tudo lá, não quer dividir medicamento com os caras. Não quer dividir. E ele já enquadrou. Falou, se passar daqui, eu vou atirar. Por que você não se preparou? E aí no dinheiro não vale nada. Não adianta você ter dinheiro pra pagar. Ele falou, não quero. No final, aí tem spoiler, né? Ele até aceitou o dinheiro lá, mas ele não queria inicialmente. Então, ali você vê o cara preparado ou não. Por quê? Eles não conseguiram sair da ilha, pô. Verdade. Por que eles não conseguiram sair da ilha? Porque os ativistas lá, os hackers, o que eles fizeram? Hackearam os carros da Tesla e jogaram os carros todos pra impedir a saída. Ponte. Aglomeraram os carros na ponte. Quando os caras estavam tentando sair, é verdade. Não conseguiam. Ainda quase foram atropelados, os carros vindo voado em cima. O Elon Musk ficou puto com isso, ficou revoltado. E era carro tudo zerado, né? Era carro da concessionária. Nossa. Ele deve ter ficado chateado, Elon Musk, né? Eu lembro quando começou a guerra lá na Ucrânia, que começou um movimento nos Estados Unidos pedindo pro Elon Musk de desligar os carros da Tesla na Rússia, pra punir os russos. Aí eu falei, meu irmão, esse negócio de carro assim conectado é fogo, cara, né? Que o cara lá dos Estados Unidos, ele vira uma chave e desliga os carros, maluco. Que doideira, maluquice, não tinha pensado nisso, é verdade. Você fica na mão, né? É uma doideira. Tudo que tá na nuvem, você tá na mão de alguém. Errado. O cara lá dos Estados Unidos, da Califórnia, eu não sei onde tá a fábrica da Tesla agora. Não, mesmo nossos dados, né? Também. Hoje em dia a gente joga tudo na nuvem. Então, o negócio é esse, tá tudo indo pro digital. Aí o cara pega e desliga o digital, a gente volta pra idade da pedra, mano. Pra até reconstruir tudo, né? Então, esses caras de alto nível, eles estão estudando isso. Eles estão vendo isso. O próprio relógio do juízo final, que é um relógio que foi criado em 1947 para medir o quanto o mundo estava perto da extinção de uma guerra nuclear. Tava a 90 segundos, que é o outro livro que eu trouxe da outra vez que eu vim. 90 segundos para o Apocalipse. Tava 1 minuto e meio. 1 minuto e meio faltando para chegar à meia-noite. E amanhã eles vão atualizar o relógio. Deve ser botar mais perto ainda. Então os caras estão acompanhando isso.
Como que chama? Relógio? Em inglês é Doomsday Clock. Eles traduziram para relógio do juízo final. Vê como que... Dá pra ele ver quanto tá a gente Dá pra tá ver, hoje? pô. Bota aí, Vê relógio né? do juízo final hoje. Quantos minutos, sei lá. Acha fácil. Quando eu escrevi o livro, ele tinha acabado de atualizar em fevereiro de 2023. Eu vi outra série agora também, talvez no Prime. É um outro também de um ricaço, que ele chama várias pessoas, mentes assim, brilhantes. Sim. E ele tá construindo uns bunkers lá no Ártico, lá mesmo no meio da neve. Sim. Por que motivo eu não sei, porque eu não terminei de assistir a série, mas é sobre isso também. Cara, os caras estão todos preparando, falando sobre né? isso, né? O cara se preparando pra daqui 5 anos, tá próximo. Porque não é só isso, também tem o lance do aquecimento global, Tem mudança de clima. Tem várias coisas. Terremotos. É muita coisa. Nos Estados Unidos você tem até o negócio do Yellowstone, que é um super vulcão que pode rachar o país no meio, entendeu? Uma bomba relógio também. Ali é difícil, tem essa possibilidade. O Big One, que os The Big One. A Big One acho que pega mais na Califórnia, que aí vai quebrar, soltar a Califórnia. É verdade, Yellowstone é mais ao norte, né? Sim, Yellowstone é mais no centro ali. No centro? É. Depois coloca no mapa pra gente. O Yellowstone ali. Tem muito aquele negócio de os geysers, né? Aquelas águas ficam... Que ali tem um super vulcão. Você achou? Achei. Ó, aqui pela informação que eu peguei aqui, parece que tá a 90 segundos do cataclisma. Então aqui tá do 90 então ainda, não mudou ainda 90. Ele falou que... Vai mudar amanhã, eu acho. Se eu não tô enganado, é amanhã. Vamos ver como é que vai estar amanhã. Mas o que é interessante é você ver que muitas dessas bases subterrâneas são embaixo de montanhas, porque a própria estrutura rochosa já protegeria da radiação. Aí você pega o capítulo 6 do Apocalipse na Bíblia, diz que no final dos tempos, quando Deus for mandar o juízo para a terra, os poderosos, os reis, os ricos vão tentar se esconder embaixo das montanhas em cavernas. Mas não vai adiantar porque eles não vão conseguir escapar do juízo do Senhor. Você viu que o caos descrito nesse cenário pode parecer exagero, mas e se um dia acontecer de verdade? A Bíblia nos alerta em Mateus 24 sobre tempos difíceis, sobre guerras, fomes e tribulações. Vivemos em um mundo cada vez mais instável, e sim, é prudente estarmos minimamente preparados. Mas acima de tudo, precisamos estar espiritualmente prontos. Porque pior do que um apagão de energia, é um apagão de fé. É hora de nos voltarmos para Deus, buscarmos discernimento, sabedoria e comunhão com o Espírito Santo. Quem está firmado na rocha pode até passar por tempestades, mas não é destruído. Então, se prepare, sim, com bom senso, planejamento e responsabilidade. Mas não se esqueça, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Se esse vídeo falou com você, compartilha, comente aqui embaixo, e principalmente, reflita. Você está pronto, não só para um colapso na sociedade, mas para encontrar-se com o Criador? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.